Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui nesse momento, nós damos início, como prometido, ao assunto de profetas e profecias, módulo 2. E eu quero dizer que esse assunto eu vou encerrar no módulo 3, que se o Senhor permitir, estarei falando amanhã. Mas hoje vamos falar no módulo 2, sobre profetas e profecias. Então, como eu falei ontem e hoje falo de forma resumida, profeta é um porta-voz de uma mensagem que vem do Senhor. Então, o ato de profetizar, ele pode ser um dom e pode se ampliar e se transformar em um ministério. Então, vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor, porque eu dando a explicação vocês vão entender. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2, o versículo 1 e 2 em diante diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, se uma pessoa fala em línguas e não sabe interpretar, ou não há um intérprete, então ela está falando, como dizem, mistérios com Deus. Agora, se houver interpretação dessa língua estranha a qual a pessoa está falando, então é o que se repete em Atos capítulo 2, que fala sobre que os judeus que estavam ali reunidos, eles oraram e ali era aproximadamente 120 pessoas. E ali receberam o Espírito Santo e línguas repartidas como fogo, a ponto de que os que eram de outros países, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de outros lugares, eles ouviram judeus falarem as maravilhas de Deus na língua de cada um deles. E ali ficaram admirados com essas coisas. Então, versículo 3 de 1 Coríntios 14 diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, aquele que profetiza, ele profetiza falando para outras pessoas, seja para um ou para a igreja, o povo em si, em massa, para edificação, exortação, consolação e também para avisar de algo. Como eu falei no estudo passado, que o Senhor, quando tem algo a fazer, ele não deixa de avisar. Aqui diz: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, então, como diz, o que profetiza, ele sabe interpretar a língua a qual ele mesmo falar, ou se alguém falar, o Senhor o levanta para que ele interprete. Então, esse, a princípio, é um sinal de que é um profeta. Então, existem pessoas com um dom de profetizar e tem outros que têm um ministério de profetizar. O dom é quando acontece esporadicamente. De vez em quando, o Senhor usa a pessoa para uma mensagem, ou para interpretar algo, ou para, vamos dizer assim,
relatar, interpretar algo espiritual. Então aí é um dom. Agora, ministério é algo mais sólido, é algo mais, vamos dizer assim, completo. A Bíblia diz aqui uma coisa bem interessante que eu não posso deixar de falar. 1 Coríntios 14, 32, diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, note que aqui o nome espíritos está em E minúsculo. Então significa que a alma, o fôlego de vida está sujeito à pessoa. E quando diz estar sujeito ao profeta, é porque é para que o profeta não venha assim a estar extrapolando, como diz o seu dom, como se fosse utilizando de uma forma estática, de uma forma desorganizada, desordenada, mas falando na hora certa. Então não é o Espírito Santo que se equivoca, não. Mas é a pessoa, às vezes, que se empolga, que fala além, ou que toda hora quer estar profetizando, quer estar falando, mas acontece que não é bem assim as coisas de Deus. Todo aquele que tem um ministério, que tem um dom, ele, para exercer aquele dom, ele pode estar na ativa, mas não é ligado na eletricidade para ser toda hora. Então, tem um momento que Deus usa, e tem um momento que esse que tem o dom precisa se preparar. E o que tem o ministério precisa se preparar mais ainda. Então aqui, quando Paulo fala e os espíritos dos profetas, significa que o ser humano, quando está profetizando ou fazendo uma tarefa para o Senhor nosso Deus, ele não fica inconsciente, ele não fica em êxtase, assim, como diz, inconsciente. Não, fica consciente e que precisa ter o discernimento para, quando começar, saber exatamente a hora de terminar, de falar, porque o Espírito Santo, novamente eu digo, ele não é equivocado, ele fala a hora que quer, no momento que quer. Agora, o que se extrapola, vamos dizer assim, o que passa assim, que vai além, aí já é o ser humano. Então, por isso que Paulo disse, os espíritos dos profetas, ou seja, a alma do profeta, o fôlego de vida, a vida, é sujeita ao profeta, ou seja, temos, como diz, temos o autocontrole das coisas, vamos dizer, no sentido de administrar nossas emoções, administrar quando é algo de Deus, administrar até onde deve ir ou até onde deve parar. É assim. Então, como diz, quando o dom de profecia, ele é transformado em ministério, ele é mais abrangente, então tem os seguintes pontos, que é discernimento espiritual, sabe discernir o certo, o errado, o que é bom, o que é ruim, o que vem de Deus, o que não vem. Inclusive pode passar lutas espirituais por isso e pode ter também tarefas transculturais para fazer. Um profeta, ele tem interpretação espiritual das coisas. Agora deve ter cuidado para não espiritualizar tudo. Mas um profeta, geralmente, ele sabe, ele tem do Senhor a interpretação espiritual das coisas, ou seja, de certos mistérios, de certos acontecimentos que acontecem com as pessoas e as pessoas às vezes não entendem.
aí converse com um profeta, um profeta do Senhor que vai saber, como diz, dar uma resposta comumente. Ou então você ore para que o Senhor lhe dê a resposta. Então, quem tem um ministério de profeta, estou falando ministério, que é algo mais abrangente, ele sabe falar línguas, interpretar dos outros, ele tem também visões, tem revelações e tem sonhos, como também a interpretação dos sonhos, das revelações e das visões. Também este possui o conhecimento das coisas e da palavra de Deus, como também, como diz, é um pregador. Então, quem tem um ministério abrangente de profeta, tem todos esses requisitos. E um deles que tinha era Daniel, da Bíblia. Daniel tinha todos esses requisitos, como diz, de ter sabedoria para poder ensinar os reis, de saber falar, de interpretar as visões, os sonhos, as revelações. Então Daniel, ele tinha esse dom por completo. E a palavra do Senhor mostra em Daniel capítulo 5, que certa feita o filho de Nabucodonosor, o Belsazar, ele estava assim fazendo um grande banquete, banquete assim com orgia, e na presença dos 1000, ou seja, muitas pessoas, e provando ali o vinho, usando os utensílios que eram sagrados do Senhor, que Nabucodonosor tinha tirado do templo do Senhor. E ali eles começaram a louvar os outros deuses, usando os utensílios que era do Senhor. E a Bíblia diz que no versículo 5 do capítulo 5 de Daniel, na mesma hora, de frente do castiçal, tinha um castiçal e tinha uma parede, na estucada da parede, ou seja, na parte, vamos dizer revestida ou texturada, encimentada, como diz, tipo bem alicerçada aquela parede. Então ali, o que é que acontece? Aparecem uns dedos e começa a escrever ali, todo mundo vendo. E nisso o rei ficou perturbado, como diz, todos ficaram ali atônitos, e o rei Belsazar, ele, como diz, convoca com força mesmo aos astrólogos, aos caldeus, aos adivinhadores, aos sábios da Babilônia, aqueles que sabiam ler escrituras, aqueles que, como diz, que eram, vamos dizer assim, os assistentes dele, e ele prometeu um prêmio, que é aquele que interpretasse aquilo ali, ia ser o terceiro dominador do seu reino. Ou seja, porque tinha ele, tinha a rainha, então um terceiro dominador. E a Bíblia fala que entraram os sábios do rei, os astrólogos e todos, e ninguém soube interpretar, ou seja, aquele mistério. Aí chama-se um mistério, porque é algo inusitado, é algo que era sobrenatural, era algo que foi feito pelo próprio Deus e que todos viram, era algo que ninguém sabia interpretar. Então, e além de interpretação de sonhos, e além de visões, porque não foi uma visão, foi algo ao vivo, e além de sonhos, de interpretação, de qualquer outra coisa, era um mistério. Então aqui fala que eles ali não puderam ler a escritura nem dar interpretação, mas a rainha, no versículo 10, disse assim: ó rei, vive eternamente, não se turbe os seus pensamentos, porque há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ou seja, a interpretação dela
falando acerca de Daniel. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. Então, todas essas tarefas, elas são concernentes ao ministério profético. Então, vou ler novamente, Daniel 5:12. Daniel tinha um espírito excelente, que era o Espírito Santo, a ciência, o entendimento, interpretava sonhos, explicava enigmas e solvendo dúvidas, ou seja, dúvidas caíam por terra, porque ele tinha sabedoria e inteligência dada pelo Senhor. Aí disse, chame, pois, esse Daniel e ele dará a interpretação. E a Bíblia fala que Daniel se apresenta diante do rei. E ali o rei diz, olha, interpreta que eu vou, se tu conseguir interpretar, tu serás o terceiro do meu reino, tu terás uma cadeia que diga de ouro, ou seja, um colar muito grosso de ouro no pescoço, serás vestido de púrpura, serás o terceiro dominador do meu reino. E Daniel disse, guarde para você seus presentes, as dádivas fiquem todas com você, porque, como diz, e dá teus presentes a outros, mas eu vou interpretar o que o Senhor mandou dizer. Aí Daniel diz, versículo 18, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa dessa grandeza que deu, todos os povos, nações, línguas temiam e tremiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, embora aconteceu tudo isso com Nabucodonosor, mas é provável que tenha se convertido, porque teve a experiência de passar 7 anos vivendo como um animal, e assim louvou e glorificou o rei de Israel, o Deus vivo de Israel várias vezes. E aqui o versículo 24 diz assim, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu Mene, Tekel e Parsim. E ali Daniel começa a dar a interpretação e diz, esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o teu reino e o encerrou, o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas. E ali Belsazar, que mandou que vestissem Daniel de púrpura, que desse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, aqui, Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Ali invadiu, matou a Belsazar, e os medos e persas tomaram conta
ali do que era chamado de Babilônia. Como diz Daniel, ele tinha todos esses requisitos. Por isso ele tinha mais do que se falar de um dom de profecia, mas um ministério profético de profecia. Então, para quem serve ao Senhor e tem um ministério profético, é interessante se lembrar de três coisas, como diz, avisos que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 diz assim: não extingais o Espírito, ou seja, não elimine ele para fora da sua vida. Não é que você pode acabar, nem ninguém pode acabar com o Espírito Santo, mas faça por onde ele está com você, não elimine da sua vida. Versículo 17 fala: orai sem cessar, ou seja, em todo momento nós devemos estar ligados, como diz, observando, orando ao Senhor, pedindo misericórdia. E o versículo 20 fala para não desprezarmos as profecias. E o 21 fala: examinai tudo, retende o bem. E a Bíblia, claro, é a maior profecia, porque ela não foi escrita por vontade de homens e não tem uma interpretação particular, mas sim pelo Espírito Santo, como diz segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nada do que foi escrito era apenas histórico ou que foi invenção de quem escreveu. Não, foi pela vontade do Senhor, foi pelo Espírito Santo, para que pudesse chegar em nossas mãos ao menos a compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. O que ele quis revelar está nas Sagradas Escrituras. E que os profetas revelarem, seja por revelações, seja por entendimento de alguma coisa, seja mistérios, como diz, não deve ultrapassar, ser algo novo além do Evangelho. Agora, lembrando uma coisa muito importante que eu quero dizer a vocês. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5, 6 e em diante diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Só existe 9 dons, não. Vai lá para Efésios 4, para 1 Coríntios 12, para o livro de Romanos tem um capítulo, vai lá que tem muitos dons. Muitos dons. Então não é só 9 dons, não. Então há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, para ser considerado um dom, tem que a pessoa estar na presença de Deus e tem que ser oriundo do Espírito Santo. Aqui dizia a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, os ministérios, eles devem ser, como diz bíblicos, devem ser pautados na Bíblia e devem, como diz a pessoa que o tem, deve ter comunhão com Deus e assim a evidência do Espírito Santo para que se mostre que o seu ministério vem da parte do Senhor. E aqui diz a diversidade de operações. Ou seja, como assim operações? A maneira pela qual o Espírito Santo ele queira trabalhar, ele queira operar, ele queira agir. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons. Está falando aqui de plural, de curar. Por quê? Porque pode ser dom para curar o corpo e pode ser também para curar a alma. Porque a alma também precisa de cura. Não é só o corpo. Versículo 10. E a outro, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, ter um dom, a pessoa pode buscar, mas bom é que o Espírito Santo dê deliberadamente, como queira, como quer, do jeito que quer. Então, é assim. Então, a Bíblia fala que ela é a maior profecia. E, como diz, um exemplo hoje, outro exemplo eu quero dar a vocês, e que é um alerta para nós, é aquele que é profeta, cuidado para não se distrair. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 13. O profeta que é do Senhor tem que estar atento e tem que ter cuidado para não se distrair e não perder a visão espiritual. Por isso que é necessário estar orando sempre. Ah, mas eu trabalho, tenho ocupações. Pois é, mas se fosse no celular você não tinha bastante tempo. Então reserve um tempo para oração. E também todo aquele que tem um dom, ele precisa, ou um ministério, ele precisa se preparar de acordo com a necessidade do ministério ou do dom que tem. Porque não pode assim apenas, vamos dizer assim, ficar assim aleatório. Tem que entrar em oração, em jejum. Por exemplo, se tem uma missão transcultural, se Deus quer realmente que você vá a outro país, pode ser que o Senhor lhe incline a você aprender a cultura, a língua daquele país, como entrar, quais são as leis, como diz os regimentos ali, para você entrar, para você evangelizar. Então, há vários tipos de ministério, foi dito aqui, mas o Espírito é o mesmo e tem que se haver preparo, porque isso chama-se zelo e responsabilidade. Agora, por último, que eu falo hoje, profeta, cuidado para não se distrair, para não sair da direção, para não perder, assim, o foco, para não perder, vamos dizer assim, a comunhão com o Espírito. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus, que não se fala o nome dele aqui, veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar, contra a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, queimará os incensos, os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Ou seja, o rei da época, Jeroboão, o qual ficou no lugar de Salomão, em parte, outra parte ficou com Roboão, o filho de Salomão. Como diz, Jeroboão era um servo, e o Senhor levantou para ser rei,
A princípio foi leal ao Senhor, mas depois começou a cometer os mesmos pecados de Salomão, que foi adorar a outros deuses. E aqui veio o homem de Deus para protestar e para dizer que ele não fizesse aquilo. E aqui diz, versículo 4, sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a si. Então Jeroboão ali desafiou o homem de Deus, não acreditou no que o homem de Deus falou, dizendo que viria castigo sobre ele, que viria um chamado Josias, que ia desfazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E aí então Jeroboão, achando que o altar dele estava diante de Deus e que estava agradando a Deus, disse assim, então toca nesse altar aí, porque quem tocasse no altar do Senhor indevidamente morreria. Só que Jeroboão, ele não estava adorando a Deus, ele adorava vários deuses. E ali imediatamente quando ele estendeu a mão, Jeroboão próprio, como diz, estendeu a mão sobre o altar para dizer assim, pegai no altar, a Bíblia diz que a mão dele que se estendera secou e não podia tornar a trazer a si. E aquele altar se fendeu, ou seja, se rachou, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora, a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, de S maiúsculo, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera, que foi por Betel. Então aqui esse homem de Deus era um profeta, mas como diz, profeta, homem de Deus, falou algo e o Senhor cumpriu e o Senhor honrou. Mas o Senhor falou para ele, deu uma ordem a ele, não deixou ele sem direção. Disse assim, olha, você, como quem diz, quando terminar a tarefa, não coma pão, não beba água e não volte pelo caminho de onde você veio. Você vai por outro caminho. E a Bíblia diz que até por ir por outro caminho ele obedeceu. Ele saiu, voltou por outro caminho sem ser por Betel. Aí mais na frente diz versículo 11, que morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, sou eu. Então disse, vem comigo à minha casa, come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão,
nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por onde foste. Mas aí o profeta velho disse algo ao homem de Deus. Ele disse assim, versículo 18: também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua tenda, à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí abre parêntese, porém mentiu-lhe. Então ali, como diz, o homem de Deus estava obedecendo ao Senhor, mas o profeta velho, como diz, era profeta que um dia tinha servido ao Senhor, mas tinha perdido a visão, tinha perdido a comunhão, tinha perdido verdadeiramente a direção do Senhor, porque chegou até a mentir, e isso trouxe sérias consequências ao homem de Deus. Quer dizer, ele disse assim: olha, volta, porque um anjo falou comigo e disse que era para tu voltar, para tu ir para minha casa, e mentiu para o homem de Deus. E a Bíblia diz, versículo 19, voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aqui eu quero dar uma observação muito importante. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, que faz um ministério, que faz uma obra, se o Senhor lhe der uma ordem, você obedeça. E assim, se alguém disser, olha, faz diferente, porque o Senhor me revelou que é para tu fazer diferente, aí eu lhe dou uma instrução do Senhor. Você pergunta a Deus, porque o Senhor não é de confusão e nem é de falar uma coisa para você e se quiser que você faça outra, não deixar de falar para você. Então o erro do homem de Deus foi esse. Faltou nele discernimento. Por isso que eu digo, não tinha bem um ministério profético. Era um homem de Deus, estava começando. O Senhor o honrou, mas faltava discernimento. Porque se o outro disse, olha, um anjo me falou que era para tu vir para minha casa, era para ele se questionar e dizer, Senhor, isso é verdade? Porque o Senhor não falou comigo sobre isso. O Senhor não mudou a ordem, o Senhor disse a mim uma coisa e eu estou seguindo. Então uma coisa eu te falo, quando Deus te falar uma coisa e alguém vier falar outra, dizendo que Deus falou para você, peça a confirmação do Senhor, porque o Senhor fala com aquele o qual está executando o propósito. Então, como diz, Deus pode usar os seus servos, mas o Senhor tem que confirmar você. Você tem que ser o primeiro a saber e receber as confirmações depois. Essa é a verdade. E aqui o homem de Deus, ele não tinha recebido essa confirmação do Senhor dizer, olha, tu vai encontrar um profeta velho e ele vai te chamar e vai chegar no jumento e você vai até ele e vai comer pão na casa dele. Pode ir! Não, o Senhor não falou nada com ele, não. E o pior é que ele foi. E as consequências foram terríveis. E aqui diz que voltou ele, comeu pão em sua casa, bebeu água, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aí dessa vez foi o Senhor usando esse, como diz, profeta, e chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão
e bebeste água no lugar em que eu te disse que não era para fazer, para não comer pão nem beber água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Então veja só, o profeta era profeta velho, chama aqui. Aí quem olha pensa assim, era um profeta muito experiente. Como diz, não seria uma dedução errada. Mas na realidade aqui, pelo texto, chama-se profeta velho. Porque ele era profeta, mas tinha, como diz, quem sabe, perdido a comunhão com Deus. Não estava em exercício, como diz, do seu ministério, estava ali, parado, quieto. Aí primeiro deu lugar ao inimigo, porque mentiu. Aí depois o próprio Deus usa a boca dele para falar para o homem de Deus que o homem de Deus tinha sido rebelde, que tinha pecado, que tinha comido, que tinha bebido água, que tinha voltado pelo lugar onde não era para voltar. E aí ele foi devorado por um leão e ficou só o cadáver lá. E o jumento lá, como diz, vivinho da Silva, porque o leão não atacou o jumento, atacou o homem de Deus. Porque ele saiu da direção. Então por isso que eu digo, profeta, cuidado para não se distrair. Cuidado para não sair da direção. Cuidado para não falar algo inventado por emoção. Cuidado para não falar algo que venha depois comprometer a vida de alguém. Cuidado! O Senhor fala para nós, cuidado. E aqui fala, versículo 26, e ouvindo o profeta que fizera voltar ao caminho, disse, ó homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos, albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o cadáver e o leão não tinham devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no dizendo, ah, meu irmão. E sucedeu que depois que o haver sepultado, falou a seus filhos dizendo, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho. Antes, mais baixos do povo, tornou a trazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria, lhe enchia a mão de dinheiro, e assim era um dos sacerdotes de lugares altos. E isso foi por causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então nós vemos o quão é responsabilidade tudo que é do Senhor, e principalmente o ministério profético. Aqui vemos aqui o ministério profético, onde o homem de Deus eram dois, um profeta velho e o homem de Deus. O homem de Deus agiu bem, mas Deus deu uma ordem a ele. E no que deu, o Senhor não falou que era para ele mudar, a rota.
Mas aí o outro vai e mente em nome do Senhor. E ele acreditou e disse, bom, esse é profeta também, acreditou. Mas o certo, por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro, fazendo dele a força do seu braço. Ou seja, confiando cegamente e fazendo dele todo o seu apoio e se apartando do Senhor. Então, o problema do homem de Deus, eu já disse, falta de discernimento. Era para ele falar com o Senhor e perguntar e dizer, Senhor, é para eu ir com esse homem? E se o Senhor ficasse calado, não era para ele ir com esse homem, era para ele seguir o caminho dele adiante. E o profeta velho voltar para sua casa. Mas aqui nós vemos que consequência terrível, este profeta velho estava em falta, porque ele mente, mas depois o próprio Deus usa a boca dele porque é chamado de profeta. E diz, olha, visto que foste rebelde e não guardaste a palavra do Senhor, não entrarás na tua cidade, nem serás enterrado no sepulcro dos teus pais. E ali o homem, ele foi destroçado por um leão. E ali, como diz, ele pagou o preço, perdeu a vida, porque simplesmente se distraiu. Então, esse cuidado para não se distrair, ele na verdade é um cuidado que serve para todos os ministérios, que serve para todas as áreas da nossa vida. Cuidado. Se o Senhor tem uma obra, ele tem que falar com você primeiro. Como falou com Moisés, como falou com Saulo, como falou com, vamos dizer, com outros. Aí depois que o Senhor falou com Saulo pessoalmente, aí depois confirma por Ananias. Mas confirma a mesma coisa. E quando o Senhor fala com Moisés, depois Moisés recebe as confirmações, que foi Arão ir ao encontro dele e tudo mais. Então, se o Senhor lhe der um dom, você começa a exercitar esse dom. Se orou uma vez e uma pessoa foi curada, então você ore outra vez, e ore mais uma, e ore mais uma. E se o Senhor for confirmando, você tem que se dedicar ao jejum e oração, um exemplo. E se o Senhor curou uma vez e não curou a segunda vez, nem a terceira, você não desanima. É porque foi uma manifestação do Espírito Santo, quis usar você naquele momento. Mas certamente outros dons você tem. E precisa exercitar, precisa descobrir quais são os dons que tem. Agora, glória a Deus, quando tem um ministério que é algo mais alicerçado, que é algo mais definido, que é algo mais assim, como eu falei de Daniel, que tinha todos os pré-requisitos de um profeta, tinha um ministério profético, então deve-se ter cuidado. Vocês veem que Daniel não se corrompia com os manjares do rei. Daniel prepararam como de escova de leão para ele, mas ele orava ao Senhor, estabeleceram uma lei para ninguém se prostrar diante do Senhor e ele continuava se prostrando. Então, quer dizer, ele obedecia fielmente à direção de Deus e a de homem algum. Era do Senhor que ele dirigia. Com isso, não estou querendo aqui enfatizar nenhum tipo de rebelião para que deixe de respeitar os seus líderes, não. Humanos, não. Mas eu estou dizendo que, acerca de um ministério ou de uma orientação do Senhor, você só muda de direção quando o Senhor falar com você novamente. É isso que eu estou dizendo. Quando ele falar com você claramente e depois você receber confirmações, aí é que você pode mudar a rota, porque ele falou algo novo. E se não falar nada, aí você diz, o que é que eu faço? Eu digo, continua na ordem que ele mandou. É assim. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu encerro o módulo 2 sobre profecias, profetas e profecias. E amanhã eu termino com o módulo 3.
para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.